HD 9897733b. À primeira vista, parece um paraíso. Encontra-se a cerca de 64 anos-luz e, visto do espaço, apresenta um azul intenso semelhante ao da Terra. Mas essa cor não vem de oceanos, mas de nuvens carregadas de partículas de vidro. Na sua atmosfera, sopram ventos a mais de 8.000 km/h. O vidro não cai para baixo, atravessa o planeta de lado, como uma tempestade de areia capaz de cortar qualquer coisa. Se chegasses lá, provavelmente nem sequer terias tempo de admirar a paisagem. O planeta transformar-te-ia em confetes antes que conseguisses dizer que se parece com a nossa casa. K21-141b. Este mundo orbita tão perto da sua estrela que grande parte da sua superfície é um oceano de rocha fundida. As temperaturas aproximam-se dos 3.000 graus e as montanhas podem amolecer, colapsar e evaporar-se. A rocha transformada em gás sobe até a atmosfera e desloca-se em direção ao lado noturno. Ali, arrefece, forma nuvens minerais e cai sob a forma de chuva de pedra. K2-141b não possui um ciclo da água, possui um ciclo da rocha, como se alguém tivesse pensado que os vulcões normais eram demasiado tranquilos. Estrela de neutrões. Quando uma estrela enorme morre, o seu núcleo pode colapsar até formar uma esfera com apenas cerca de 20 km, mas que conserva mais massa do que o Sol. Uma porção da sua matéria do tamanho de um cubo de açúcar pesaria cerca de 1.000 milhões de toneladas. Tentar aterrar seria impossível. Muito antes de tocares na superfície, a diferença de gravidade entre a tua cabeça e os teus pés começaria a esticar-te até desfazer moléculas e átomos. Acabarias transformado numa corrente de matéria lançada contra o solo a uma fração da velocidade da luz. SGR 180620. Um magnetar é uma estrela de neutrões rodeada pelo campo magnético mais poderoso conhecido. SGR 180620 é um dos exemplos mais extremos. A menos de cerca de 1.000 km, o seu campo começaria a interferir com os sinais elétricos do teu corpo. A visão falharia. Os músculos contrair-se-iam sem controlo. Ainda mais perto, o magnetismo deformaria os próprios átomos. Em 2004, libertou uma erupção que alterou a atmosfera terrestre, Betelgeuse. Betelgeuse é uma supergigante vermelha tão grande que, se fosse colocada no lugar do Sol, poderia estender-se para lá de Marte e aproximar-se de Júpiter. Encontra-se perto do fim da sua vida, e um dia explodirá como uma supernova. Durante semanas, poderia ser visível até durante o dia. Uma explosão assim, se acontecesse demasiado perto, danificaria a camada de ozono, inundaria a superfície com radiação e poderia provocar uma extinção em massa. Betelgeuse está suficientemente longe para nos oferecer um espetáculo sem nos destruir. O único problema é o calendário. Pode explodir amanhã ou daqui a dezenas de milhares de anos. Para uma estrela, é praticamente a mesma coisa. WR104. Algumas estrelas moribundas concentram grande parte da sua energia em dois feixes estreitos e produzem explosões de raios gama. WR104 encontra-se a cerca de 8.000 anos-luz e, durante vários anos, causou preocupação porque um dos seus polos parecia estar apontado na nossa direção. Medições recentes indicam que provavelmente está inclinado, embora a palavra importante continue a ser provavelmente. Uma explosão de raios gama pode libertar, em poucos segundos, mais energia do que o Sol durante toda a sua vida. Se uma atingisse a Terra a partir de uma distância relativamente curta, destruiria grande parte do ozono e bombardearia a superfície com radiação. Não haveria qualquer aviso. O primeiro sinal seria percebermos que já estava a acontecer. S5-HVS1. S5-HVS1 é uma estrela hiperveloz que expulsa do centro da Via Láctea. Viaja a mais de 6 milhões de km/h, velocidade suficiente para escapar da galáxia. Não precisaria de colidir com a Terra para provocar um desastre. Se uma estrela assim passasse perto do Sistema Solar, a sua gravidade poderia alterar as órbitas dos planetas. A Terra poderia aproximar-se do Sol, ser expulsa para o espaço interestelar ou ficar presa numa trajetória diferente. Sagitário, a estrela. No centro da Via Láctea, existe um buraco negro com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Toda a nossa galáxia gira em redor dessa região.
O sistema solar desloca-se a mais de 200 km por segundo e demora cerca de 230 milhões de anos a completar uma volta. Da última vez que estivemos nesta zona da órbita, os dinossauros ainda não existiam. Buraco negro errante. Uma supernova pode expulsar o buraco negro recém-formado e lançá-lo através da galáxia. Sem uma estrela companheira nem um disco brilhante, transforma-se numa massa invisível que se desloca pela escuridão. Poderão existir milhões. Só podem ser detectados quando passam em frente de uma estrela distante e curvam a sua luz através de uma microlente gravitacional. Durante algum tempo, o brilho da estrela altera-se e depois, o culpado volta a desaparecer. TON 618. TON 618 é um dos buracos negros mais massivos conhecidos. Possui dezenas de milhares de milhões de vezes a massa do Sol. Se substituísse a nossa estrela, o seu horizonte de acontecimentos estender-se-ia muito para além das órbitas planetárias. A Terra, Júpiter, Neptuno e tudo aquilo que conhecemos estariam dentro da região da qual nada pode regressar. Ali, não existiria nenhum lugar seguro para onde fugir. A luz demoraria vários dias a atravessar o seu diâmetro. Não representa uma ameaça porque se encontra a milhares de milhões de anos-luz. 3C 273. 3C 273 foi o primeiro quasar identificado. Parecia uma estrela, mas encontrava-se demasiado longe e emitia demasiada energia para o ser. A explicação era um buraco negro supermassivo a alimentar-se. O gás forma um disco de acreção, gira a velocidades enormes e aquece até brilhar mais do que todas as estrelas da sua galáxia juntas. Encontra-se a cerca de 2.400 milhões de anos-luz e, ainda assim, pode ser observado com telescópios relativamente modestos. O buraco negro não brilha, mas a matéria que está prestes a desaparecer anuncia a sua última refeição, a metade do universo, o vazio de Boötz. O vazio de Boötz é uma região com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro que contém muito menos galáxias do que seria esperado. Não está completamente vazio, mas quando comparado com outras regiões, parece uma sala gigantesca com apenas algumas luzes. A explicação mais aceite é que a matéria se concentrou em filamentos e enxames, deixando esta região quase deserta. Também se especulou sobre a existência de civilizações que ocultassem estrelas através de esferas de Dyson. Não existem provas disso, mas a ideia é inquietante. Talvez uma região escura não esteja vazia e alguém tenha simplesmente apagado todas as luzes. O grande atrator. A Via Láctea e milhares de galáxias próximas deslocam-se a centenas de quilómetros por segundo em direção a uma região específica do céu. Essa concentração gravitacional é conhecida como o grande atrator. Observá-la é difícil, porque se encontra atrás da zona de evitamento, escondida pelas estrelas, pelo gás e pela poeira da nossa própria galáxia. Sabemos que algo se encontra ali devido à forma como tudo à sua volta se movimenta. Superenxame de Shapley. Para lá do grande atrator existe uma concentração ainda maior, o superenxame de Shapley. É constituído por numerosos enxames de galáxias e representa uma das maiores acumulações de massa do universo próximo. A sua gravidade influencia o movimento de toda a nossa região cósmica, incluindo o grande atrator. Cada estrela, planeta e ser vivo da nossa vizinhança viaja dentro desse fluxo. Não sentimos nada porque tudo se desloca conosco, tal como acontece dentro de um comboio. Galáxias inteiras formam rios gravitacionais. Decaimento do vácuo. O lugar mais aterrador pode não ser um planeta nem uma estrela. Pode ser o próprio espaço vazio. O universo está repleto de campos quânticos. Um deles é o campo de Higgs, relacionado com a massa das partículas e com a forma como a matéria funciona. Existe a possibilidade teórica de o seu estado atual não ser o mais estável. Poderia estar apoiado numa espécie de patamar energético. Uma flutuação quântica poderia empurrá-lo para um nível inferior e criar uma bolha de vácuo verdadeiro. Dentro dessa bolha, as leis da física mudariam. Talvez os átomos deixassem de conseguir manter-se unidos, a química deixaria de funcionar e a matéria, tal como a conhecemos, desapareceria. A bolha expandir-se-ia quase à velocidade da luz.
Não haveria forma de a vermos aproximar-se, porque qualquer aviso viajaria, no máximo, à mesma velocidade da destruição. Depois da descoberta do bosão de Higgs, em 2012, alguns cálculos colocaram o universo perto de uma região de meta-estabilidade, embora as incertezas sejam enormes. Mesmo que o decaimento fosse possível, poderia demorar muito mais tempo do que a idade atual do cosmos. Ou poderia ter começado muito longe e estar a avançar neste preciso momento. A boa notícia é que preocupar-nos-nos não muda nada. A má notícia é exatamente a mesma.